Olá pessoal, vamos então para a nossa aula número 6, onde nós vamos falar sobre layout, tá? Inicialmente, pessoal, cabe ressaltar que essa forma de layout que foi usado nessa página aqui, como exemplo, ela não usa mais, que é uma tabela. Se eu marcar aqui, vou selecionar esta página aqui. Então notem que nessa layout está sendo usado o que? Está sendo usado uma tabela com uma linha, essa de cima aqui, onde está o meu site.com. Temos outra linha com o elemento HR, que é essa régua horizontal aqui do HTML, que nós veremos já já. Temos uma outra linha dividida em 3 colunas aqui, onde consta um menu lateral esquerdo, uma parte central para o conteúdo dos links, e temos aqui na coluna da lateral direita, onde você pode usar tanto como para propaganda quanto para colocar links referentes ao conteúdo principal da página. Logo mais abaixo, uma outra linha de HR e na última linha o nosso rodapé, tá? Então, pessoal, é o seguinte: como não usa mais, nós vamos mostrar outros elementos que nós não vimos na aula passada, outros elementos da tabela, outras formas. Por exemplo, essa primeira linha, ela está mesclada. Como que se faz isso bem em uma tabela? Sempre lembrando, pessoal, que nosso curso é um curso básico, então a gente tem que começar do básico mesmo, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos abrir o PHP Designer 8, vamos abrir uma nova página e vamos dar um nome para ele aqui, um título. Eu vou dar um título de aula 6, tá? E sempre a gente tem que inserir aquela meta tag lá, que a gente já sabe que é do char7, para a gente não ter problema com acentuação, tá? Char7 a gente já sabe que vai usar o TF8 por padrão. Lembrando também que aqui embaixo tá o TF8, tá? O documento tem que estar salvo como o TF8 no meu IDE, tá? Então vou salvar isso aqui. Pessoal, então, se nós vamos fazer um layout com tabela, obviamente que a tag usada é tabela. Se a gente voltar lá para o nosso site inicial, nós vimos que nós temos uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Quantas colunas? 3 colunas. Obviamente, então, que nós vamos fazer o que aqui? Inserir uma tabela com 5 linhas e 5 colunas. Lembrando que tem um modo mais fácil, editor de tabelas, 3 colunas, 5 linhas. Tá? Então tá aqui a minha tabela, tá? Inicialmente eu vou fazer o que? Vamos dar o estilo para essa tabela. Aula 3 ou 4 nós vimos CSS, certo, pessoal? Então, lembrando que nós vamos usar o CSS nível de documento para ficar mais fácil a parte didática, mas sempre que possível nós vamos criar uma pasta chamada CSS e colocar todos os elementos, todos os nossos arquivos CSS nessas pastas aí, tá? Para facilitar a manutenção depois, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa tabela aí, então, o seletor dela que eu vou usar, obviamente, é table, tá? Então, para tabela e para coluna, eu vou dar uma borda. Vou colocar a borda como sendo 1 pixel, sólido, ou seja, linha contínua, né? E vou dar
cor preta. Preto é 000, branco é hashtag FFF. Tá? Isso com o tempo vocês aprendem, vocês decoram. Tá? Então, se eu voltar agora para minha página, que eu estou trabalhando aqui com ela aqui, dá para a gente ver aqui já, bem no canto aqui superior esquerdo aqui, a nossa tabela. Não tem nada ainda, porque nós não colocamos os elementos ainda. Tá? Então, vamos dar uma largura para essa tabela. Novamente o seletor table, eu vou colocar uma largura de 960 pixels. Já vou explicar o motivo de ser isso. Vamos ver aqui então, maximizando, a nossa tabela já está aqui. Com uma largura de 960 pixels, não está centralizada e não está encostando na parte superior, que é o que eu desejo fazer. Vamos lá então. Por que 960 pixels? Porque é o seguinte, atualmente muitos usuários já usam telas com resolução de 1024 por 768. Tá? Então, para que não surja aquela barra de rolagem horizontal, que tem que ser sempre evitável, nós estamos usando 960 pixels. Obviamente que quem usar uma resolução menor vai aparecer aquela barra lá, indesejável, tá? Isso daqui é feito, pessoal, para um layout fixo. Existe um layout líquido onde essa largura ela seria em termos percentuais da página. Por exemplo, 90% da resolução do usuário. Tá? Isso a gente vai ver em outra aula, com mais detalhe. Por hora, basta a gente saber o seguinte, que essa largura em pixels, ela é um layout fixo. Largura em percentual é para layout líquido, ou seja, se ajusta de acordo com a tela. Tem muitas implicações, prós e contras, tá? Mas enfim, vamos saber só isso por enquanto, que é o que basta para a nossa aula, tá? Então, pessoal, seguinte, voltando lá, a gente vê que ela não está centralizada e não está topando lá, tá? Vamos centralizar essa tabela então. Nós já vimos então que para centralizar a gente faz a margem, tá? Colocar 0 pixel porque eu quero que ela encoste na parte superior e a largura alto. Só de fazer isso a nossa tabela já estará centralizada. Vamos verificar lá? Então a tabela já está centralizada, certo? Porém não está encostando na parte superior aqui, ó, que é onde eu quero que ela encoste. Eu quero que não tenha esse contorno branco lá em cima, tá? Então falta alguma coisa. Qual que é? Por padrão, aquele espaço lá é da tag body. Então, obviamente que eu tenho que dar uma margem para ele também. Eu quero 0 pixels. Para que 0? Para encostar. Certo? Para encostar lá. 0 pixels. Tá? Vamos ver se encostou. Tá lá. Nossa tabela já está encostada lá na parte superior. Tá? Então, já está centralizada, já está alinhada com a parte superior. Agora vamos ao conteúdo dela. A primeira linha dessa tabela, eu vou colocar o nome do site. Meusite.com. Tá? Primeira linha. Então, na coluna já está meusite.com. Como essa primeira linha
vai ser, ela não vai ficar em forma de tabela com 3 colunas, eu vou ter que mesclar. Então, aula anterior a gente não viu como que se faz para mesclar. Então, no elemento TD, eu coloco o call span, quantas colunas tem? 3. Eu quero fazer em uma. Então, vou mesclar as 3 e vou eliminar as outras 2. Certo? Como se fosse um Excel. Tá? Ou qualquer outra planilha aí, do BR Office, coisa do tipo. Tá? Então, a gente já tem lá o meu site.com na primeira linha. Tá? A segunda linha, eu também vou mesclar. Também vou mesclar essa segunda linha aí. Tá? Então, no TD ali, e eu vou colocar um elemento novo para todos vocês, que é o HR. Lembrando que é um curso básico, pessoal, então quem já conhece, não se assuste de eu estar falando que é novo. É novo porque é um curso básico, muita gente está começando, tá? E tem que começar do básico. Não tem jeito de já sair fazendo um site com todos os elementos padronizados, tá? Então tá lá um HR, que é uma régua horizontal. Essa linha que está dentro, essa barrinha que está dentro ali, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para a penúltima linha. Então só vou copiar aqui e na penúltima linha, essa é a última linha, na penúltima linha eu vou substituir aquilo ali. Então, como é que nós estamos? Já estamos aqui com o cabeçalho lá em cima, uma régua horizontal na segunda linha, na penúltima linha outra régua horizontal, tá? Então é cabeçalho, o rodapé ele também vai ser mesclado, tá? O rodapé também será mesclado. Então, no rodapé eu vou fazer a mesma coisa, tá? Call span, ele já sugere 3, tá? E eu vou escrever o que ali? É um rodapé? Normalmente a gente escreve algo sobre o seu site, sobre direitos autorais e coisa do tipo. Então, para ficar um texto ali condizente com o objetivo, vamos escrever copyright. Aquele Czinho, pessoal, de copyright, onde que a gente encontra? Tá? É aqui, ó. HTML, caracteres especiais. Então aqui a gente pode ver aspas dupla, e-comercial, interrogação invertida, euro, e dentre eles nós temos o copyright, que está aqui, copyright. Então, e-comercial, copy e ponto e vírgula já é o símbolo do copyright. Copyright, meusite.com. Meusite.com. Vamos colocar aqui todos os direitos reservados. Só para exemplificar. Vamos ver como é que fica lá? Então nós já temos. Tá? Olha o copyright aqui. Olha o caractere especial aqui, ó. Tá? Esse C comercial aqui é a codificação e copy, ponto e vírgula. O mesmo vale, pessoal, para acentuação. Quando o TF8 não está sendo usado e você está tendo algum problema com acentuação, a solução é usar o código HTML para os caracteres especiais, tá? Então não tem outra saída, tá? Então você vai usar a acentuação aqui, ó. Por exemplo, a crase, ó. Então é esse o código aqui, ó. E-comercial, A grave, ponto e vírgula. Então é a crase, tá? E assim vai. A maiúsculo,
com circunflexo, o tio. Então, isso aí. Tem que saber isso aqui? Não precisa saber, tá? É saber onde encontrar já basta, tá ok? Então vamos voltar lá. Então eu já tenho o meu cabeçalho, tá? Duas réguas horizontais e tenho aqui também o rodapé. Então vamos criar então. Se a minha página tem um cabeçalho e só vai ter um, eu vou dar um ID para ele com o nome de header. E a mesma coisa o rodapé. Só tem um. Vou dar o nome de footer, de rodapé. Header e footer, pessoal, é o nome que você quiser dar. É que na prática todo mundo usa desse jeito aí. Fica mais fácil para você saber, tá? Fica mais fácil para você identificar o que é uma coisa ou outra lá no seu estilo lá, tá? Então vamos dar agora um estilo, uma altura para essa tabela. A gente só colocou a altura. Vamos colocar uma largura mínima, uma altura mínima para ela. Isso é novo também, altura mínima. Vou colocar 760 pixels. O que vai acontecer? Eu falei que o pessoal, a grande maioria dos usuários estão usando uma resolução de 1024 por 768. Aí eu já coloco como uma altura mínima de 760 pixels. O que vai acontecer? Para resolução menor, o que não é o caso aqui da minha resolução, então ela ainda sobra um espaço embaixo. Para muitos usuários vai aparecer uma barra lateral direita, uma barra de rolagem na lateral direita aqui. O que não é nenhum absurdo, porque isso já é esperado para todas as páginas. Agora, aquela barra de rolagem inferior, para rolar para a direita ou para a esquerda, essa tem que evitar sempre, ao máximo. Então, como a maioria usa 1024, nós colocamos 960 para a largura. Tá? Aqueles que utilizam outra resolução, infelizmente vai aparecer a barra, mas aí você tem que saber o que é mais vantajoso para o seu site, em termos de usabilidade. Nós vamos falar em outro curso, em outro módulo, sobre a usabilidade. Tá? Todas as dicas de usabilidade para o seu site. Tá? Então, outro atributo que a gente pode colocar lá é o border collapse. Lembra-se disso? Border collapse e collapse. Para quê? Para juntar essa borda aqui. Mas para reforçar, pessoal. Mais para reforçar. Para vocês saberem que tem como tirar aquela borda dupla lá, tá? No caso, para uso de tabela, tá? Então agora nós já colocamos o que? Um ID do cabeçalho e um ID do rodapé. Então vamos fazer o seguinte: no CSS dele, lembram-se que ID a gente usa hashtag header é o ID, é o seletor do cabeçalho, tá? Eu vou colocar uma altura para ele, vou colocar uma altura de 150 pixels para o cabeçalho, tá? Vou colocar também uma fonte, um tamanho de fonte para ela de 72 pixels. Vou colocar o alinhamento do texto, vou centralizar aquela frase lá, meusite.com. Vou centralizar, então, center, tá? Text align, center. E vou dar um efeito para ele, ó. Vamos ver primeiro o jeito que tá.
meusite.com, centralizado, uma fonte de tamanho de 72 e uma altura da linha de 150 pixels, tá? Então, para a gente aproveitar aqui um pouco de CSS, assim como tinha para a caixa de texto lá da aula passada, nós temos para o texto, ó, Text Shadow, nós vamos colocar 3 pixels, 3 pixels, 3 pixels de novo, e vamos colocar uma cor cinza, 888, tá? Lembrando que para saber o que quer dizer cada um desses elementos aqui, basta ir na documentação do CSS 3, tá? Esse é do CSS 3. A grosso modo, pessoal, o que significa esse 333 aí, ó? Tá vendo que tem um sombreado nesse meusite.com, tá? Então tá 3 pixels deslocado para baixo, 3 pixels para a direita, é o deslocamento desse sombreado aí. E esse esmaecimento desse sombreado é de mais 3 pixels, tá? Grosso modo isso aí. E a cor. Então, 3 pixels, 3 pixels, 3 pixels. E a cor é a cor do sombreado e 3 pixels para baixo, de cima para baixo, deslocamento na horizontal, na vertical, e 3 pixels na horizontal. E o esmaecimento de 3 pixels ali, tá? Qualquer dúvida, documentação, pessoal. Então esse é o meu cabeçalho, ID Header, tá? Vamos mexer agora no rodapé, tá? Hashtag de novo, porque é um ID. Qual que é o nome que eu dei? Footer, tá? Então vamos lá. No footer eu vou dar uma altura também para ele de 40 pixels, um pouquinho menor, tá? E vou alinhar o centro também. Text Align Center, tá? Alinhamento no centro, ao centro. Então, tá aqui. A altura do rodapé aqui, a altura do rodapé é de 40 pixels, tá? Do cabeçalho era 150, essa altura aqui da linha aqui, a altura da linha no rodapé 40 pixels, os dois centralizados. OK? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um ID para essa linha aqui, que é a linha do conteúdo. A terceira linha é a linha do conteúdo, na nossa estrutura aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, a linha do conteúdo que tem 3 colunas, tá? Então vamos mexer com ele, tá? Então mesma coisa, ID, colocar content de conteúdo, certo? E da mesma forma que hashtag content, tá? Por hora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar como plano de fundo, como cor de fundo, background color, vou colocar branco. Tá? E o plano de fundo do corpo do meu site, eu vou colocar uma cor também como background color. Vou colocar um amarelo.
FFF, FCC. Um amarelo mais clarinho. Vamos ver como é que ficou. Então tá aqui. O conteúdo do meu site, a parte de conteúdo dele será essa aqui. Tá? Então aqui em cima o cabeçalho, o rodapé, o conteúdo e essas duas reguinhas aqui. Tá? Vamos trabalhar com ela já já. Então, essa primeira coluna agora aqui dentro do conteúdo, eu vou dar um ID para ela também. Como é a coluna esquerda, então vou chamá-la de left col. Tá? E a da direita, eu vou dar o nome para ela de right col. Tá? E essa do centro do conteúdo, eu vou dar um nome para ela de center. De center. Center é a palavra reservada, é melhor colocar center col. Coluna central, tá? Agora vamos trabalhar com ela nos seletores lá. Opa! Seletor left col. Os atributos dele eu vou colocar o quê? Vou colocar uma largura de 200 pixels. 200 pixels de largura para ela. Tá? A coluna central lá, center col, eu vou colocar colocar 620 pixels. Vamos ver só como é que tá lá. Então tá aqui, 200 na left col, 620 na central aqui. O que sobrou é da right col. Não vou mexer com ela agora. Então, mas eu já sei que tem 960. Então, tirando a borda, pouquíssima coisa aqui, né, de um pixel para cada lado aqui. Então a gente tem 200, 620, o que sobrou é aqui. O que sobrou de 960, que é o total. Certo? Então vamos agora mexer com aquela régua horizontal lá. Tá? Como são duas réguas, eu vou fazer o seguinte, não pode ser ID, porque o ID é único, então tem que ser classe. Classe, colocar a régua horizontal, RH. Tá? E, obviamente, na outra aqui, classe RH. Tá? E no seletor, quando for classe, é pontinho. ID, hashtag, classe, ponto. Classe, RH. Vou dar uma altura para ela também. Vou dar uma altura de 20 pixels. Para reduzir lá o tamanho dela. Então, tá aqui. Então, já ficou mais claro qual a parte útil do nosso site aqui. A parte do menu lateral aqui, na coluna esquerda, a parte de conteúdo, a parte central e a parte lateral que você vai usar para propaganda ou para assuntos relacionados ao conteúdo do seu texto, que é o mais indicado. Voltando então ao nosso... Vamos colocar agora
uns textos nos nossos conteúdos, só para a gente ver como é que fica. Tá? Então, dentro da LeftCode, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar B, a tag B é para negrito, tá? Então eu vou colocar videoaulas, por exemplo, tá? Vou dar uma quebra de linha, tá? E aqui eu vou colocar links, tá? O atributo de cada link é href, a gente já sabe. Eu vou colocar um hashtag ali para que esse link não seja clicável. É só para a gente mostrar que é um link, tá, pessoal? E aqui para quebrar a linha de novo, porque link é um elemento em linha. Isso a gente já discutiu exaustivamente nas outras aulas, tá? Então, por isso que tem que pôr BR. Se fosse de bloco, não precisaria. Então, vou colocar aqui mais 4 aqui. Então, vou inserir 4 links aqui. O primeiro deles, vou colocar HTML. O segundo, vou colocar CSS. O terceiro, vou colocar PHP, que é o próximo curso nosso. JavaScript. Tá? Então, isso na LeftCode, certo? LeftCode dentro do nosso conteúdo, da nossa linha de conteúdo, tá? O centro vai ser o quê? O centro vai ser somente o conteúdo do texto mesmo, tá? Então aqui no centro eu vou colocar coluna para o conteúdo da página, tá? E na coluna direita, só para vocês identificarem lá, é a coluna na lateral direita. Vamos salvar e ver como é que tá. Então, tá aqui. Podemos melhorar isso aí? Podemos. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma fonte nesse conteúdo aí, tá? Então, dentro da ID de conteúdo, nós vamos colocar CSS, Font Family, já vimos também na aula passada, Arial, tá? Vamos colocar font size de o tamanho da fonte de 18 pixels para o conteúdo, tá? E vamos alinhar no centro, só para ficar claro o que é a coluna, o conteúdo dela, tá? A célula. Então, text align, center. Então, notem bem, pessoal, esse CSS aqui está sendo usado para o ID de conteúdo. Então, tudo que tiver no conteúdo vai ser aplicado àquela fonte lá. Arial, Helvética, Sans Serif, tá? Uma delas. Vamos ver? Notem que foi aplicado para o conteúdo. O rodapé não se alterou. Ficou a fonte padrão do meu navegador, porque eu não delimitei no CSS qual tipo de fonte seria para ele. Como eu não falei nada, o navegador vai colocar o padrão dele, tá? Então, aqui fica claro que o nosso site tem o quê? Tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas.
e 3 colunas. Aí, em seu layout, você pode fazer o seguinte, você pode fazer um site com somente 2 colunas. Uma para o menu e uma para o conteúdo. Ou você pode fazer um site com um menu na parte superior aqui, como se fosse mais uma linha, nesse lugar aqui desse HR que eu coloquei só para exemplificar. Um menu na parte superior aqui e só uma coluna aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Mesclariam essas 3 aqui, então todo o seu conteúdo estaria em uma coluna. Tá? Vamos tirar a borda agora. Comentário em borda, como que é mesmo? Em CSS, como que é mesmo, pessoal? Barra, asterisco para abrir o comentário e depois asterisco, barra. Então está comentado aquela parte ali. Portanto, não vai ser interpretado pelo navegador. Então está aqui um esboço de um site, de uma página web. Tá? Um esboço simplesinho, mas está servindo para aprendizado. Tá? Onde o que é bom saber desse layout aqui? Que na parte do cabeçalho aqui, obviamente, iria de uma logomarca aqui, clicável, para a página inicial. Tudo isso a gente vai ver para frente. Aqui é só para dar uma noção de como é um layout. No caso, um layout com 3 colunas. Tá? Um cabeçalho, um rodapé e um layout da parte de conteúdo com 3 colunas. Aí você pergunta, mas por que eu tenho que saber? Por que eu tenho que saber fazer um layout com tabela, sendo que não usa mais? Tá? Não usa mais fazer com tabela, mas quando você for usar a forma atual, que é com divs, que também já está com seus dias contados, que tem outra tecnologia aí no forno, pronto para ser aplicada, você vai entender exatamente o que você quer fazer. Então você vai pensar de forma tabular, mas vai usar outro elemento, que é a div. Um elemento mais adequado à div associado ao CSS. Tá? Então tá bom, e se eu quiser fazer usando tabela, eu posso fazer? Pode fazer, vai funcionar. Porém, o que você tem que ter em mente é o seguinte, que você está fazendo, está usando um layout que foge aos padrões da web, ou seja, o W3C diz que tabela é para dados tabulares, não para layout. Então você tem que separar o conteúdo da formatação. Então, tabela é para dados tabulares, não é para formatar. Conteúdo é conteúdo e a formatação é a formatação. E sempre que possível usar CSS. Preferencialmente em um arquivo externo. Sempre que possível. Então, pessoal, essa aula foi só para mostrar como que é feito um site usando tabelas, como que é feita uma página usando tabela, e para reforçar a aula anterior, que nós não vimos o call span, tá? Para mesclar 3 colunas. Também tem para mesclar linhas e tudo mais. Tá? E a gente vê à medida que for aparecendo. Tá, pessoal? De imediato cabe o seguinte, para memorizar. O padrão não é o uso de tabelas. Tá? O uso de tabelas torna o seu arquivo maior e, consequentemente, mais pesado o seu site. Tá? Porque o seu site vai crescer e vai chegar a um ponto que você vai usar tabelas alinhadas, ou seja, tabela dentro de tabela. Tá? E a manutenção com certeza vai ficar comprometida. Ok? E o principal deles é o seguinte, é triste falar isso, mas é o que vai acontecer. Dificilmente o seu site vai ser acessado com o nome que você der para ele. Aqui um exemplo. Dificilmente alguém vai chegar e digitar lá meusite.com para ver o que tem no seu site. Normalmente, pode notar que você age assim também, você vai numa ferramenta de busca, vai no Google. Então,
Se você quiser lá, videoaula de CSS, então você tem que colocar lá no Google videoaula de CSS. Você dificilmente vai entrar nisso, porque tem inúmeros sites, inúmeros cursos, inúmeras videoaulas com CSS. Então, o que o usuário sempre vai fazer? É procurar no Google videoaula. E as ferramentas de busca dificilmente vão buscar o conteúdo dentro de tabelas. Então, se você já está usando o seu layout como tabela, dentro de uma tabela, o que vai acontecer? Seu site raramente vai ser encontrado pelo Google ou outra qualquer ferramenta de busca. Tá? Pode encontrar, mas vai te jogar lá para as últimas páginas lá. Ok, pessoal? Então, na próxima aula, nós veremos a forma correta de se fazer atualmente, que é o uso de divs, mas já sabendo que tem uma outra tecnologia aí, que nós vamos falar um pouco sobre ela também. Está no forno, mas ainda não está apta em todos os navegadores, portanto, não será usado, por enquanto. Ok? Até a próxima então, pessoal.